Fala galera, bem-vindos a mais uma aula. Lembrando, se você gostar, compartilha, dá o seu curtir, tá? Se inscreve lá no canal, vamos tentar divulgar para ajudar o máximo possível de pessoas, beleza? O assunto dessa aula, funções. A gente sabe que sempre que a gente fala em funções, a gente acaba tendo uma gama muito grande. Por quê? Porque a gente trabalha com o básico de função. Você viu? Função constante, função linear, função afim, função quadrática, função modular, função logarítmica, função exponencial. E cada uma dessas funções possui uma característica. A aula de hoje, o vídeo de hoje, para falar a ideia básica de funções, trabalhando com o conceito de função real. Função real vai ser um estudo elaborado dentro daquilo que a gente estuda dentro dos números reais. Como assim? Quando a gente fala em função, a gente tem a ideia básica de que a função é uma estrutura matemática onde a gente calcula um número em função de outro. Normalmente representado com calcular o y em função do x. E aí tem aquele estudo em questão de gráfico, onde a gente vê o plano cartesiano, né? Onde a gente consegue achar os pares ordenados e tudo mais. Ideia básica de função, pessoal, que para cada valor de x, você tem um único valor de y. Isso é a base de qualquer função. Eu não posso ter para um x dois valores de y, tá bom? Então, para cada valor de x, um único valor de y. Para falar de função real, quando a gente cita função real, a gente tem a ideia básica de domínio, contradomínio e imagem. Vamos dar uma olhada para ver o que são esses termos. Domínio são os valores que você pode utilizar no lugar do x. Quando uma função, dada, ele diz assim, ó, o domínio dessa função é esse conjunto, ele está dizendo que os valores de x que você pode usar nessa função são todos os valores que estão dentro desse conjunto. Quando a gente fala em função real, a gente considera que o nosso domínio é o conjunto dos reais. O contradomínio, ele também é dado, são os possíveis valores de y. Ah, professor, quer dizer que a gente vai achar todos os valores de y aqui? Não, deixa eu tentar ser bem claro. Todos os valores de y estão no contradomínio, mas nem todos os valores do contradomínio são valores que a gente vai encontrar no y, tá? O contradomínio, quando a gente fala em função real, também, costuma ser os reais. E a imagem sim, são todos os valores de y. Então, todo valor que eu encontrar com o x que está no meu domínio vai ser a minha imagem. A minha imagem, a imagem não vai ser dada, dentro do contexto da função. Então, quando eu tenho uma função real, basicamente a gente tem a ideia da função f dos reais nos reais. Ok? Domínio e contradomínio. Para eu encontrar a imagem, eu preciso pegar a função dada, substituir o x pelos valores que a gente tem no nosso domínio para encontrar a imagem. A imagem é um subconjunto do contradomínio. Talvez você fique pensando assim, professor, mas a imagem pode ser real? Pode. Se eu tiver para y todos os valores todos os números reais, sim, a imagem é igual ao contradomínio. Por exemplo, a função afim. A minha função afim, ela tem a questão de ser crescente ou decrescente, mas eu tenho uma reta que, se ela for crescente, vem lá de baixo, vai lá para de cima, pegando todos os valores de y, todos os valores reais. Se ela for decrescente, ela vem lá de cima, vem aqui para baixo, também pegando todos os valores reais para y. Então, a imagem seria igual ao contradomínio. E aí a gente até poderia falar um pouquinho, sobre função injetora, função sobrejetora, bijetora ou injetiva, sobrejetiva e bijetiva. Mas não é o assunto desse vídeo, tá bom? O que eu quero conversar com vocês? Qual é a ideia desse vídeo aqui? Existem alguns casos aonde a gente trabalha com função real, mas o nosso domínio não pode ser os reais. Por quê? Porque existem casos dentro de funções que nos impedem de usar qualquer valor para x. E aí a gente vai dar uma olhada nesses casos aí, tá bom? Vamos lá. O primeiro caso é quando eu tenho a minha variável x, no meu denominador. Ai, professor, mas é só quando for 1 sobre x? Não, quando for qualquer número real sobre x, 2 sobre x, menos 3 sobre x, ou até alguma outra coisa diferente aqui que envolva a variável no denominador.
qual é a ideia básica que a gente tem nesse formato de função, né? O meu denominador, que no caso aqui é o x, ele não pode ser igual a zero. Por quê? Porque não existe divisão por zero. Então, para eu pegar o domínio da função f, o que tem que acontecer, né? Eu falo assim, x pertence aos reais, porque ele pode ser qualquer número real, tal que ele não pode ser um número, ele não pode ser zero. E eu digo lá que x tem que ser diferente de zero. Beleza, professor, então é só eu falar que x é diferente de zero sempre? Não, esse é o detalhe, né? Aqui eu só tenho o x no denominador, mas se eu pegasse uma função g de x igual, vamos pegar uma outra aqui, ó, 10 mais x sobre 2x menos 5. Como é que a gente vai definir o domínio dessa função? Quem está no meu numerador não importa, mas olha só o meu denominador, 2x menos 5. O que acontece? O meu denominador, 2x menos 5, ele necessariamente tem que ser diferente de zero. E aí eu resolvo isso aqui como se fosse uma equação, né? O símbolo é de diferente, não é de igual, mas eu resolvo exatamente como eu resolveria uma equação. Está menos 5, passa para o outro lado mais 5, o 2 está multiplicando, passa dividindo, a gente tem que x tem que ser diferente de 5 sobre 2. Obtendo isso aqui, como é que a gente coloca o domínio da função g? O domínio da função g vai ser igual x pertence aos reais, tal que, e aí coloco aquela informação, x tem que ser diferente de 5 sobre 2. Beleza, galera? Esse é o domínio da função g. Então, é uma função real? Sim, é uma função real. Porém, existe um critério para a gente achar o domínio. Para eu calcular o domínio, eu preciso tirar alguma coisa. Porque no denominador eu não posso ter um denominador igual a zero. Tá certo? Vamos para o segundo caso. O segundo caso que a gente tem é esse aqui, ó. Quando a gente tem na função, na estrutura da função, a nossa variável x dentro de uma raiz de índice par. Por que de índice par? Porque nessas raízes, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, oitava, décima, a gente tem um probleminha dentro dos números reais que nos impede, por exemplo, de calcular a raiz de número negativo, né? A gente diz que não possui raiz real. Como eu estou trabalhando com uma função real, eu precisaria de valores reais, então a gente diz que isso que está aqui dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero. Então, se eu fosse definir o domínio dessa função, o domínio da minha função f seria x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a zero. Tá? Isso quer dizer que ele pode ser igual a zero, porque a raiz quadrada de zero vale zero, a gente conhece, e ele pode ser qualquer número positivo. Ah, mas professor, raiz de 2. Raiz de 2 é um número irracional. Um número irracional é real, então tá suave, tá? Tá valendo isso aí. Então vamos ver aqui um segundo exemplo, né? Vamos pegar aqui uma função g de x e vamos colocar aqui raiz quadrada de 3x menos 9. Vamos colocar, tá? O que acontece com essa função? Eu posso usar qualquer valor no lugar do x? A princípio é uma função real, sim. Só que como eu tenho essa estrutura toda aqui dentro da raiz, eu preciso afirmar, olha, 3x menos 9 tem que ser maior ou igual a zero. Porque se isso aqui for negativo, não possui raiz real. Resolvendo, tá menos 9 vai para o outro lado, mais 9. O 3 está multiplicando, passa dividindo. A gente chega que x tem que ser maior ou igual a 3. A partir do momento que você tem essa informação, você pode colocar, né, domínio da função g. Quem é o domínio? X pertence aos reais, ou seja, são os números reais, tal que x é maior ou igual a 3. Isso quer dizer que pode ser 3, pode ser 3,1, pode ser 4, 5, 10, só que não pode ser 2,9, não pode ser 2, não pode ser 0, porque se eu colocar um número menor que 3 aqui, isso aqui vai dar negativo e eu não possuo raiz real. Eu vou aproveitar e vou usar um exemplo aqui mais elaboradinho. Por exemplo, h de x é igual a raiz quadrada de x ao quadrado
menos 4x mais 3. Ah, professor, é uma função do segundo grau. Não, é uma função real. Por quê? Porque eu tenho raiz quadrada, eu tenho uma estrutura parecida com a do segundo grau, mas como eu tenho a raiz ali, não se torna uma função quadrática, tá? Qual é o detalhe? Isso que está aqui dentro da raiz, a gente sabe que tem que ser maior ou igual a zero. Então eu escreveria lá, olha, x ao quadrado menos 4x mais 3 tem que ser maior ou igual a zero. Isso aqui é uma inequação do segundo grau. Como é que eu resolvo inequação do segundo grau? A gente vai aproveitar para rever isso aqui, né? Para eu resolver uma inequação do segundo grau, eu olho a concavidade, olhando o sinal do A, o A é positivo, concavidade para cima, e eu olho quem são as minhas raízes, né? Eu posso fazer por soma e produto, posso fazer por Bhaskara. Eu vou colocar para vocês aqui o x1 vale 1, x2 vale 3, tá? Ah, professor, eu gosto de fazer por Bhaskara. Não tem problema, calcula lá, vai chegar nas mesmas raízes. Se eu faço o esboço dessa minha inequação, né, concavidade para cima que passa por esses dois pontos, o 1 está na esquerda, ele é menor que o 3 está aqui. Aonde que ele vai ser igual a zero? Nas raízes. Está aqui. Aonde que ele vai ser maior do que zero, né? Lembra? Se meu gráfico está para cima é positivo, para baixo é negativo, para cima é positivo. Então, aonde que ele vai ser maior que zero? Para a esquerda do 1 e para a direita do 3. Isso quer dizer que, né, isso posto, se eu quero colocar o domínio da minha função h, eu digo que x pertence aos reais, tal que ou ele está naquele intervalo, ou seja, x menor ou igual a 1, ou ele está para esse intervalo, x maior ou igual a 3. E aí você tem o domínio. Isso quer dizer que eu não posso usar, por exemplo, o número 2 nessa minha função, porque se eu usar o número 2, aqui eu vou ter um número negativo e não possui, né, dentro dos reais, não possui raiz quadrada de um número negativo. Tá certo? Então a gente contemplou aí a ideia, a segunda ideia de definição de domínio de uma função. Vamos para o terceiro e último caso. Terceiro e último caso, a gente tem uma estrutura parecida com essa. Lembra que eu falei que no meu numerador podia ter qualquer número real? Eu coloquei aqui K, então eu vou pôr essa informação, ó. K pertence aos reais, K é um número, ok? Eu coloquei aqui só para dizer que podia ter qualquer coisa em cima. O que acontece? A minha variável x está primeiro no denominador, e a gente já viu que no primeiro caso, se está no denominador, tem que ser diferente de zero. E ele está dentro da raiz. O segundo caso, eu falava que quando está dentro da raiz, era maior ou igual a zero. Eu vou juntar as ideias de estar na raiz e estar no denominador. Ou seja, ele tem que ser diferente de zero e maior ou igual a zero. Juntando essas duas ideias, a gente diz simplesmente, né, que x tem que ser maior do que zero. É isso que vai definir o nosso domínio. Então, o domínio da função f seria x pertence aos reais, tal que x é maior do que zero. Vamos ver um exemplo só para a gente poder realizar as contas, né? Vamos pegar lá a função g de x igual, eu vou pôr aqui x sobre 2x menos 1, né? Se eu quero determinar o domínio dessa minha função, eu olho a estrutura da variável, ela está dentro da raiz e ela está no denominador, eu digo, olha, 2x menos 1 tem que ser maior do que zero. Tá menos 1 passa para o lado do k mais 1, o 2 está multiplicando, passa dividindo, você chega que x tem que ser maior que 1/2. Pronto. Então, para eu colocar o domínio da função g, domínio da função g é igual x pertence aos reais, tal que x é maior que 1/2. Eu tenho infinitos valores para x, mas eu não posso usar 1/2, porque se eu colocar 1/2 no lugar do x, aqui vai dar zero, raiz de zero vai dar zero, só que eu não posso ter nenhum número dividido por zero. Então eu não posso usar 1/2. Assim como eu não posso usar também nenhum número menor que 1/2, porque aqui daria negativo. E se der negativo, raiz quadrada de número negativo a gente não conhece. Tá bom? Eu espero que tenha ficado claro a ideia de função real para vocês.
tá? E a gente se vê num próximo. Deixa a sua curtida e vamos compartilhar esse vídeo, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.